Olá, sejam bem-vindos ao Ateliê. Hoje estamos com o artista Camilo Meneghetti, que viveu em São Paulo 4 anos e está de volta a Novo Hamburgo. Fiquem com a gente! Camilo, fala pra gente então como é que tu começou, né? A gente conversando antes, tu comentou que passou pela psicologia, passou pela publicidade e propaganda, né? Mas na época da publicidade estava flertando, né? Estava com a arte, né? Ilustrando. Me conta a tua trajetória. Logo que eu abandonei a psicologia, que foi o meu primeiro curso de escolha, né? Entrei na psicologia porque no teste vocacional deu arte e psicologia. E aí eu... vou para psicologia, né? Na minha família tem psicólogos e tal, então vamos para psicologia. Comecei, mas eu senti que não era bem a minha praia, né? Eu acho que fiquei mais ou menos uns 3 anos no curso. Aí abandonei o curso porque eu comecei a trabalhar com 2 fotógrafas. E aí uma delas era publicitária. E como eu estava trabalhando com imagem ali, me interessei, né? De repente na propaganda seja uma forma de eu trabalhar com imagem. E aí mudei para propaganda. No primeiro mês eu senti também que não era a minha praia, mas aí eu continuei, prossegui, terminei o curso e trabalhei na propaganda durante 10 anos. Nos primeiros anos de propaganda, eu comecei a estudar desenho e pintura. E ali foi como eu comecei assim, a flertar com ilustração, né? Comecei a ilustrar. Então era mais ou menos uma vida dupla, né? Fazia meu trabalho em agências de propaganda, mas estava desenvolvendo um trabalho em ilustração meu. E depois, passados 10 anos de propaganda, eu abandonei a área e fui para a ilustração. Fiquei só com a ilustração. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com óleo, pintura a óleo. Também sempre em paralelo, né? De certa forma, para enriquecer o trabalho de ilustrador. Eu não tinha a intenção de, vou me tornar um artista, né? Não tinha essa intenção. Era muito intuitivo a minha relação com a arte, apesar de acompanhar bienais, né? Tá sempre interessado. Os livros que eu lia na psicologia eram de artes já. Na propaganda eu estudava sobre arte, não estudava sobre a área em que eu atuava, mas sempre a arte. E era um interesse, né? Ficava isso latente em mim, mas eu não tinha a intenção, vou me tornar um artista, né? E a partir da ilustração, né, eu me interessei a começar a pintar para aprimorar minhas técnicas. E isso começou a me levar para fazer trabalhos que eu não tinha feito ainda, né? Fazer murais, fazer telas encomendadas. E isso começou a acontecer muito para São Paulo, porque casualmente eu participei de uma feira. Qual é o nome da feira? É a Pixel Show. Aí teve uma edição em Porto Alegre e eu participei de uma pequena exposição lá com uma ilustração. E uma artista de São Paulo viu o trabalho e entrou em contato comigo. Gostei do teu trabalho, não quer ir para São Paulo fazer uma exposição lá no meu ateliê com o pessoal, tem um pessoal que eu estou reunindo. E eu fui e fiz. Existir de coragem, foi. E fui participar, mas como ilustrador. E aí eu peguei e pensei assim, fiz essa exposição, né? Quem sabe, né? Não está na hora de montar uma série dessas ilustrações na pintura, né? E aí eu fiz as pinturas. 2 delas são essas. Isso foi feito de 2011 para 2012, que é a época que eu estava indo muito a São Paulo, ia e voltava.
E aí estava um pouco cansativo já, né? Essa lá e cá. E aí eu fechei essa exposição em um bar lá na Augusta, na Rua Augusta. E se chamava Amor de Puta, esse trabalho. E aí apresentei isso lá, mas ficou algo assim, né? Apresentei, expus, mas eu não via como uma exposição de arte. Eu via muito mais como ilustração aplicada em outro suporte, de outra forma, né? Com outra técnica, casualmente o óleo. Então eu não via muito como arte. Casualmente nesse ano, 2012, estava ocorrendo a Bienal Internacional de São Paulo. E visitei a Bienal e alguns artistas ficaram bem presentes, assim. A gente sempre se conecta com alguns trabalhos, né? E aí, nessa Bienal, tinham alguns artistas brasileiros, inclusive, que me chamaram a atenção. Aí acompanhando, porque São Paulo fica muito bacana São Paulo no período de Bienal, fica efervescente, assim, nesse meio artístico, né? E nesse mesmo período estava ocorrendo uma feira de arte, se chama Feira Parte. Acontecia lá no Paço das Artes, na USP. É um lugar muito bacana. E aí eu fui nessa feira também como espectador, né? E casualmente eu reconheci um artista que estava na Bienal. E aí eu fui falar com ele, né? Eu perguntei se ele era o artista e ele falou, sim, eu sou. Perguntei para ele, tu é o Nino Kais? Ele disse, sim, sou o Nino Kais. Eu vi teu trabalho na Bienal, né? E ele perguntou, e tu, quem é? Eu sou o Camilo, eu sou do Sul, estou chegando agora em São Paulo e não conheço ninguém, mas tenho interesse de me aproximar do meio das artes. Eu tenho de forma intuitiva eu falei isso, assim, não foi uma coisa muito direcionada. E ele falou, aparece nesse endereço semana que vem. E eu fui. Quando eu cheguei lá era um ateliê de artistas, onde ocorria um grupo de estudos, né, e acompanhamento de projetos em arte contemporânea. Se chama Hermes Artes Visuais, o espaço. E quando eu cheguei lá, desavisado, os artistas estavam apresentando seus trabalhos, né, e comentando e trocando ideias. E, dado momento, o Nino chegou e falou para mim, e tu, Camilo, o que tu tem para apresentar para nós? Eu disse, nada, né? Eu vim despreparado, eu não sabia do que se tratava também o grupo. Eu tô chegando agora meio verde, assim, eu não sei muito o que eu posso mostrar. Há pouco tempo eu fiz uma exposição de ilustrações, aí eles pediram para eu mostrar, eu mostrei esses trabalhos. E aí eles viram, tecnicamente, né, é bonito, tem técnica, tem tudo a teu favor, mas é um trabalho decorativo. E aqui é um grupo de arte contemporânea, então aqui nós estamos tentando fazer pensar, né, e não fazer a decoração de um ambiente. Tu tem algum outro trabalho? Aí, casualmente, eu comecei um caderno, logo que eu cheguei em São Paulo, muito diferente de tudo que eu fiz aqui. E tinha pouca representação, até me surpreendia, assim, por que está saindo assim, né? O meu traço tá mudando, não sei se pelo ruído da cidade, ou pela mudança, choque cultural, alguma coisa assim, mudou o meu traço. E aí eles perguntaram, traz esse caderno, né? E eu levei no encontro o caderno. E eles olharam e aí o Nino falou, cara, aqui já tem um trabalho pronto, tem um corpo de trabalho acontecendo e a partir daqui tu pode começar a tua pesquisa em arte contemporânea, a partir do desenho. E aí eu mergulhei no desenho.
E aí, a partir disso, que começou o meu trabalho em arte contemporânea. Naquele mesmo ano, nós fizemos uma exposição na galeria, no próprio Hermes. Depois, no outro ano, fizemos uma exposição, o nosso grupo, na Galeria Central, São Paulo. E aí eu fiquei imerso na pesquisa do desenho. Fiquei até uma coisa meio obsessiva, né? Nesse estudo sobre o desenho, principalmente o desenho contemporâneo. E eu acho que foi um pouco por aí, eu me senti um pouco abduzido pela arte contemporânea, né? Porque não era o caminho que eu estava traçando, eu não estava indo nessa direção, não tinha feito uma faculdade de artes visuais, mas sempre acompanhei. Talvez por isso eu tinha uma facilidade na linguagem, né? No que estava sendo apresentado e ensinado. Eu acho que isso me ajudou bastante, né? Desde adolescente, no lugar de ler livros de psicologia, eu lia muito mais livros de arte, por um interesse, não porque eu queria me tornar um artista. Eu acho que é uma necessidade mesmo. Para mim era importante estar próximo da arte, né? E como é que é o teu processo criativo, Camilo? Como é que ele acontece? Então, a partir desse trabalho no desenho contemporâneo, o papel começou a não dar conta, né? Somente a técnica do desenho sobre um suporte começou a não dar conta. Então eu comecei a trabalhar muito com o espaço. Então começaram a ocorrer mais quase instalações, né? O desenho escorria pela parede, o papel se rasgava, o papel era amassado, e aquilo começou a se tornar quase uma matéria-prima para construir um trabalho. Então eu não tratava o desenho somente como desenho, né? Eu tratava ele como a minha matéria-prima. Então começou daí uma relação com a matéria, uma pesquisa de outros materiais, até onde o desenho é desenho. Então eu comecei a tentar romper um pouco esses limites do desenho, né? E eu acho que isso tornou o processo de trabalho muito amplo. Então, apesar de eu trabalhar naquele momento muito a carvão sobre papel, eu comprava papel em rolo, ou até mesmo até papelão eu desenhava, e parede. Então, o processo de criar um trabalho era muito diverso. Não era meramente a nanquim sobre o papel ou o carvão sobre o papel. Isso foi se ampliando, esse repertório, né? Então, eu não saberia te dizer um processo único. Eu acho que isso foi se expandindo, se tornaram talvez vários processos. O lugar onde eu criava se tornou muito mais uma oficina de ideias e pensamentos do que meramente um estado de colocar matéria sobre um suporte, né? Se tornou uma grande experimentação. Se tornou um lugar de pensamento, uma grande experimentação. Então, aí entraram questões retóricas no trabalho também. Começaram a invadir um pouco, questões filosóficas, né? Questões mais do pensar e muito menos do assistir e ver, né? Então a imagem, os signos foram se desfazendo, né? Hoje em dia eu fico muito na borda entre o que dá para reconhecer e não, entre o desenho e a pintura. Me interessa esse lugar, esse vão que tem entre um e outro, né? Entre a representação e a abstração, entre o desenho e a cor.
Então, de certa forma, é uma provocação. Faz uma provocação. É um lugar de tensão. Não sei se eu estou vendo errado. Assim, não, eu acho que é muito mais, funciona muito mais como me manter em um lugar de tensão, de tensionamento, de tensionar essas linguagens, para que eu me comunique a partir desse pensamento e não de uma imagem pronta, né? Eu acho que no meu trabalho recente, eu estou muito interessado no pensamento, né? No silêncio, né? Eu sempre fui muito prolixo no trabalho, né? Inclusive os trabalhos de desenho, quando eu comecei a fazer a pesquisa em desenho, era muito prolixo. Eu digo prolixo porque são muitas camadas, muita ação sobre o papel, tanto é que os papéis se rasgavam. A partir desse tensionamento que eu comecei a perceber que existia algo a se fazer a partir desse tensionamento que acontecia no desenho. O papel não dava mais conta. E aí eu lembro que eu ganhei uma outra bolsa em um outro grupo que se chama Ateliê Fidalga, que é da artista Sandra Cinto e do artista Albano Afonso. E eles me deram uma bolsa. Ganhei uma bolsa lá e lá começou um novo momento, né? Que era bem o momento em que estava ocorrendo esse tensionamento, em que o papel não dava mais conta, ele se rasgava, era muita ação sobre o papel, era muita informação, né? Porque eu colocava o material no papel e apagava, colocava e apagava, colocava e apagava, até que se tornava uma mancha que, a partir dessa mancha, eu espelhava um pouco o repertório de quem estava assistindo esse trabalho, né? Então, assim como tinham pessoas que viam um trabalho e viam, aqui tem eu estou vendo uma figura tal, e essa figura não estava lá, era o repertório do espectador sendo refletido, né? E esse jeito meio prolixo que eu falei de atuar num suporte gerou essa tensão, que o papel não dava mais conta, ele rasgava, eu precisava romper um pouco esse limite do papel. E no Ateliê Fidalga, o pessoal até comentou, Camilo, por que tu não experimenta começar a passar esse trabalho para a parede, para a tela, para o espaço? No início eu fiquei meio reticente, assim, né? Não sei se né? Eu estou dentro do papel, eu quero ver até onde o papel pode chegar, né? E depois, casualmente, isso foi acontecendo. Fui testando na parede, no próprio ateliê, né? Na tela, comecei a testar. E aí é muito engraçado, porque em momento algum eu tinha uma relação com a pintura, mas ao mesmo tempo eu nunca deixei de pintar. Mas o meu foco principal era o desenho. Mas eu nunca deixei de pintar porque eu nunca deixei de trabalhar como ilustrador também. Então ficava um pouco sempre uma tensão entre as áreas. Não sei se eu estou conseguindo me explicar direito, mas é ficar meio na corda bamba, né, dessas linguagens, né? Ilustração, arte contemporânea, desenho, pintura. Então fiquei tanto tempo nesse lugar de tensão que eu acho que isso se tornou o próprio centro, o próprio eixo, né, do trabalho. E casualmente, alguns alunos do Fidalga, no final de 2015, foram convidados a fazer uma exposição coletiva, né? Nós éramos seis colegas. E aí, em um dos trabalhos, casualmente, eu tentei trazer à tona
essas tensões. Mas de uma forma intuitiva, eu ainda não sabia o que estava acontecendo nesse novo corpo de trabalho. E quando eu terminei de montar, o Albano Afonso olhou assim e falou para mim: engraçado, Camilo, parece que tem uma discussão sobre a pintura ocorrendo dentro desse teu desenho agora. Porque tinha tinha trabalho em tela, tinha trabalho na parede, né? Ficou uma espécie de uma instalação contra a parede. E isso me deixou curioso. Eu disse, realmente, né? Parece que a pintura realmente ela está querendo tomar um espaço que o desenho não dá conta, né? E aí depois eu voltei para o Sul. Eu fiquei 4 anos em São Paulo. E voltei para o Sul. Até porque eu tinha uma escolha. Ou eu ficava mais um ano em São Paulo, né? Ou eu voltava para cá e construía um espaço para criar. Então eu decidi voltar até para olhar essa experiência toda, né, numa nova distância, né? E a escolha resultou nesse espaço aqui. E resultou nesse espaço, que ainda não pronto, mas é onde eu trabalho e é o espaço que eu habito, né? Aqui, casualmente, eu tive um tempo que em São Paulo eu não tive, porque em São Paulo foi muita informação para dar conta, né? Primeiro essa questão de ser abduzido pela arte contemporânea, dar conta disso, estudar, produzir, viver numa megalópole. Então, dar conta disso me deu muito pouco tempo para sentar, ler, estudar e olhar com calma para o trabalho. Então aqui eu pude começar um estudo sobre esse tensionamento, né, do desenho com a pintura. E agora começa a surgir esses novos trabalhos. Eu fui para a pintura porque eu quis me distanciar um pouco da retórica que estava começando a contaminar meu trabalho, né? Tinham questões que eu estava mergulhando no trabalho que me levava para uma retórica. Eu precisava de muito texto e muito estudo, muitas âncoras teóricas para o trabalho se formar. E eu queria fazer de uma forma diferente, né? Eu queria um pouco mais de silêncio, né? Porque o trabalho já era prolixo, já era excesso. Eu acho que foi tanto excesso que eu decidi ir para um outro lugar, né? E ir em direção ao silêncio, né? Então comecei a trazer todo esse pensamento do desenho e dessa pintura, querendo confrontar o desenho e essa tensão. Comecei a trazer isso para a tela, para telas pequenas, né? Comecei a condensar esse material todo para gerar um certo silêncio, para iniciar um novo corpo de trabalho, né? E esse silêncio que tu está falando, tu comentou muito antes, né, da intuição. Esse silêncio justamente será para equalizar essa intuição com a consciência do que tu está propondo. Eu acho que a questão da intuição é até curioso tu comentar, porque o trabalho esse do desenho que me levava para o espaço, para esse campo de experimentação, eu comecei a ir muito de forma intuitiva.
Foi muito a partir da intuição que eu fui encontrando caminhos. E então eu sempre fui pegando essas pistas, né? Por exemplo, quando o Albano falou, engraçado, tem uma discussão com pintura aqui. Por outro lado, um tempo atrás, um curador olhou o trabalho e disse, é engraçado, tu desenha como se tu estivesse pintando, né? Porque eu desenhava e apagava e usava o pincel, ele parece que tu está pintando, mas com um material que não é meramente a tinta. Falou um tensionamento entre o desenho e a pintura, mas é um diálogo também. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o diálogo a gente pode perceber quando eles tentam se colidir, né? Então eu fico muito tentando ficar nesse lugar, nesse entre, né? Entre uma imagem que pode ser reconhecida e entre uma abstração, entre o desenho e a cor. Eu acho que eu fico nesse lugar, estou tentando ficar nele, tentando me manter nesse lugar, exatamente porque eu acho que ali, de certa forma, a retórica se desfaz e é como se o pensamento fosse para esse vão que há entre um e outro, né? Então, nesse tensionamento dessas ambivalências que existem, né, que eu fiquei sempre observando elas, eu acho que é dentro disso que acontece um pouco o trabalho. Acho que o trabalho, no final das contas, ele é uma discussão sobre esse vácuo, sobre esse vão que há entre um e outro. Às vezes, um vão muito tênue, é uma linha tênue, né? Então é muito difícil a gente se manter ou num ou no outro. É muito difícil eu dizer que eu quero pintar quase nada, né? Quero representar um quase nada, mas ao mesmo tempo que eu quero representar um vazio, eu preciso colocar algo na tela, então já não é mais vazio, então já tem já cai por água, né, esse pensamento. Isso me interessa porque eu sinto que tem mais chances de erros, de dúvidas, de falhas, eu acho que é um pouco por aí. Acho que me interessa muito mais a dúvida e o erro do que o acerto e uma resposta. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu sempre vou em direção a esse nada, né? Eu acho que é um pouco por aí. Camilo, tu comentou antes, né, do teu caderninho, chegou lá em São Paulo, né? E me chamou a atenção muito uma questão, quando tu falou assim, que teu traço estava diferente e tu respeitou isso. Quer dizer, não sei dessa forma como eu estou vendo, tu respeitou aquele momento que o teu traço estava diferente, tu não quis controlar ele, voltar a ser como era antes, né? Eu acho que está muito também ligado a essa questão do erro também, quer dizer, flertar com isso e, quer dizer, respeitar os fenômenos que estão acontecendo. Eu acho que... Não ser tão racional. Exatamente. Isso que me chama a atenção. Exatamente, porque eu lembro que quando eu fazia aula de desenho, 2 professores casualmente falaram coisas muito parecidas. Um disse assim, Camilo, tu tá fazendo uma aula de representação desse desenho, mas eu vou te dar a sugestão para que tu não siga a aula. O próprio professor falou isso, não siga a aula. Tem algum traço querendo nascer e que eu não quero cortar isso por mero academicismo, né? E ele me deu uma certa liberdade nesse sentido. Isso eu achei muito bom, isso foi muito positivo. E o outro professor de hiperrealismo, ele falou uma coisa muito parecida, né? Ele pediu para que eu levasse o material que eu tinha, que eram algumas ilustrações, e ele disse, nossa, já tem um traço pronto que é muito forte, é muito pessoal, e eu aconselho que tu não
vá para o hiperrealismo, porque tu destruiria algo orgânico e vivo que já está muito pronto. Então ele disse até, né, eu vou te ensinar a fazer hiperrealismo, mas com uma condição, tu vai fazer e vai largar. Vai usar isso como mera ferramenta e não como eixo do trabalho, né? Porque ele tratava de forma super matemática, né, as quadrantes. E é curioso, porque foi o segundo professor que tinha me falado isso. E aí, quando aconteceu esse traço que tu comentou nos cadernos, eu pude ter a liberdade, eu pude me dar a liberdade de deixar isso fluir, né? De deixar isso documentado, não travar, poxa, está saindo errado ou não errado. Né? Então daria para dizer que o teu traço é selvagem no sentido de que não foi adestrado, não foi formatado. De certa forma sim, porque que é natural teu. Que eu acho que inclusive isso que eu estava colocando como prolixo é um pouco dessa coisa selvagem que tem no trabalho, essa necessidade de que... Porque quando formava o desenho nesse período, logo desse caderno, quando formava o desenho, eu apagava ele, desenhava de novo sobre ele, e se surgisse algum signo, alguma imagem reconhecível, eu apagava de novo, até que chegou um momento em que eu tinha mais controle sobre isso. Eu conseguia gerar um certo estranhamento, mas parece que tem uma imagem, mas ao mesmo tempo não é. Fui adquirindo um pouco mais de controle sobre isso, né? E até que chegou um momento que não era mais nada e só quem estava assistindo que espelhava o seu repertório. É um pouco parecido com essa brincadeira de abstração que a gente costuma fazer com as nuvens, né? Ah, olha lá um coelhinho, eu estou vendo uma ovelha, né? E a gente fica trocando ideia de quem vê o que nas nuvens, né? É um pouco ou um psicólogo espelhando o seu paciente. Né? Talvez. E como foi essa volta, o retorno ao lar para cá, Camilo? Assim, como é que tu está te sentindo novamente na cidade? Eu não sei, porque é muito estranho, porque todo o meu trabalho em arte contemporânea, todo o trabalho que eu faço atualmente, todo ele aconteceu em São Paulo. Toda essa experiência aconteceu lá. Então eu não tenho acesso aos colegas mais, né? E eu preciso encontrar... De certa forma, então, um desconhecido. Então. Aqui na minha terra... Um estrangeiro na própria terra. Eu me sinto um estrangeiro na própria terra. Porque os meus amigos de antes de eu ir a São Paulo, os meus conhecidos e colegas, eram ou da área da propaganda, ou da área da ilustração, né? Ou artistas pop, ou artistas mais acadêmicos, né? Ou o pessoal do grafite, que eram pessoas com quem eu conversava, mas eu não tinha acesso aos artistas contemporâneos aqui antes de eu ir para São Paulo. Então isso é um pouco novo para mim, né? Retornar ao Sul e ter que encontrar os meus iguais, né? Encontrar o meu meio, encontrar o meu grupo aqui no Sul, né? Então, mas como eu me concentrei mais em digerir o que eu aprendi, e para isso eu precisei de silêncio, de calma, coisa que eu não tinha em São Paulo. Agora que isso já está mais natural agora para mim, né? Agora o dia a dia no Sul novamente. Posso dizer que é um refúgio do artista, então. Então isso aqui se tornou quase um ateliê de pintura, né? Que não é, na verdade. É um ateliê de um artista, né? A gente tem uma relação muito aqui no Sul que eu observo, que a maioria das pessoas entendem que arte é pintura, bonita, né? E é estranho até pensar dessa forma, já que a gente tem uma Bienal do Mercosul, que é uma das maiores do Brasil, né? Onde tem tanto
tantos trabalhos que geram tantos pensamentos tão amplos e tão diversos, eu queria poder encontrar mais essa diversidade aqui. Eu não tive acesso ainda a ela. Inclusive, se algum colega estiver assistindo esse programa, eu peço que entre em contato, porque seria muito bom encontrar pessoas da arte contemporânea para se trocar, né? Então, inclusive, me chamou a atenção o trabalho que vocês estão fazendo. O trabalho que tu está fazendo, eu achei muito interessante. Apesar de ser um trabalho de mapeamento local, é um mapeamento. As pessoas não conseguiriam encontrar os artistas se não fosse um trabalho como o que tu está fazendo. E o que eu acho bacana que está acontecendo é a diversidade. Assim como tem um artista acadêmico, tem um artista popular, tem o artesão, tem o artista contemporâneo, tem artistas jovens. Me deu um certo alívio quando eu assisti o programa. Nossa, é habitado, né? Nossa região é habitada por artistas diversos, porque o que me interessa é essa diversidade. E não, a intenção não é que hajam só artistas contemporâneos, ou só artistas populares, ou só artistas acadêmicos, mas sim que exista essa diversidade. Eu fiquei contente em descobrir o programa de vocês, né? Então, mas esse retorno foi, de certa forma, eu demorei um tanto para olhar para fora, né? Apesar de ter alguns conhecidos, porque as pessoas circulam muito, né? Tem artistas, tem ateliês aqui, havia o Ateliê Subterrânea, existe a Galeria Península, tem pessoas envolvidas com arte contemporânea, tem muita gente legal no Sul, nesse sentido. Tem artistas, tem grandes artistas contemporâneos aqui no Sul. Mas como eu não vivi isso aqui, eu ainda não tenho um acesso muito fluido com eles. E eu também não sei se isso também não foi um pouco uma barreira de ter voltado, ter que construir aqui, né? Colocar minha energia e meu pensamento nesse lugar, para que meu trabalho pudesse tomar um novo passo. Então, talvez foi um pouco isso, talvez eu que fiquei um pouco ilhado, né? E não circulei muito por aqui, mas foi um pouco chocante no início, assim, foi uma saída de muita informação para um lugar calmo, né? O tempo aqui é outro, e eu tentei, de certa forma, usar isso a meu favor, né? Se o tempo aqui é outro, eu posso desenvolver isso na pintura. A pintura tem um tempo diferente também. Eu posso colocar a pintura agora dentro do trabalho e ver o que é isso que está acontecendo. Essa pista que eu encontrei na última exposição que eu fiz em São Paulo, no Ateliê Fidalga, né? Quando meu professor comentou, parece que existe uma discussão sobre pintura. Parece que está brotando isso. Eu acho que aqui, com esse tempo, eu consigo encontrar pistas, né, por onde definir o trabalho, por onde construir o trabalho. Camilo, fora esses professores que tu comentou, né, os ateliês que tu circulou, quais são tuas referências, assim, na tua formação? O que tu foi buscando para formar o artista que tu é? Foi muito diverso, Laerte. Eu nunca tive uma referência, digamos, esse artista ou aquele. Eu acho que sempre fiquei muito mais atento na história. Eu acho que fiquei mais atento na história e como os pensamentos de cada época se formavam, do que personagens específicos, né? Mas me interessa muito, né, essa tensão que existia entre na Renascença, né, quando se criou a Renascença,
ali Giotto, Masaccio, essa tensão que aconteceu entre a escola de Florença e Veneza, né, que era o desenho e as ciências contra a cor e a organicidade que chega nos dias de hoje, né? Me interessa esses lugares históricos muito mais do que um Sabe que quando eu vi o teu site, né? Claro, eu devo admitir que eu sou ignorante, né, em relação à arte. Ninguém é ignorante. Mas Todos nós somos. No sentido de estudo, Camilo, no sentido de profundidade histórica e conhecimento. Mas eu vi tuas ilustrações, né, no site, ele me chamou a atenção, assim, me lembrou Goya, os desenhos do Goya. Nossa, que engraçado, porque uma curadora, amiga minha, ela olhou alguns trabalhos logo que eles perderam totalmente a relação de signos, né, de algo reconhecível, e ela fez essa comparação, ela fez esse gancho, assim, nossa, lembra Goya, né, eu não sei se é porque Goya trabalhou muito essas gravuras com esses temas obscuros, né, os caprichos, os disparates, né? Não sei se foi muito por isso, que era um trabalho pesado também o que eu fazia, que ela fez essa comparação, mas tem algo que eu achei interessante, porque eu fui atrás de uma biografia do Goya e tem uma carta que ele escreve, eu não me lembro para quem, em que ele define logo nos últimos anos de trabalho dele, onde ali ele produziu as pinturas negras, que são as minhas favoritas, ele faz uma descrição desse momento para um colega que para desenhar um braço ele precisa de 2 pinceladas quaisquer. E aquilo me chamou muita atenção. Eu me identifiquei muito quando eu li essa passagem dele, né? Tu não precisa da representação do braço para ter um braço, né? E isso eu achei muito bonito isso, assim. E é engraçado tu fazer essa comparação porque muita gente já fez essa comparação, não sei se por conta das gravuras dele, dos horrores da guerra, mas eu sou mais encantado no trabalho do Goya pelas pinturas negras, pelos caprichos também, as gravuras, né? Camilo, a gente está encerrando, mas quero fazer uma última pergunta. O que é arte para ti? Nossa, é uma pergunta tão... Ela pode dar horas, a gente pode ficar falando sobre isso, né? É uma pergunta sacana, né? Mas para mim, eu acho que a arte Eu acho que a arte, de certa forma, ela é vida. Eu não consigo entender a vida do homem sem ela. Eu acho que ela é um pouco de vida no que nós temos dentro da civilização. Claro, parece um pouco piegas, né? Mas eu acredito que todas as áreas, todos nós somos artistas. E se nós dessemos mais atenção a isso, talvez nós teríamos um progresso maior nas demais áreas, né? Seja a política, seja a civilização como um todo, seja a cultura. Fernando Pessoa diz que a arte existe porque a vida só não basta. Eu acho que é um pouco por aí. Precisa da arte. Eu acho que é um pouco por aí, né? Porque eu poderia responder de outras formas o que é a arte, mas eu prefiro não entrar nesse mérito. Eu prefiro
deixa clara a necessidade da existência dela nas nossas vidas. Não porque eu sou um artista, né? Porque tem psicólogos que são artistas, existem médicos que são artistas, existem engenheiros que são artistas. Eu acho que é uma forma, é uma visão meio humanista, né? Mas eu acho que a arte é um pouco um preenchimento para esse éter dos dias. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que ela nos conectaria muito mais do que qualquer outra coisa. Nos atuais dias, né, precisamos muito desse humanismo e dessa arte. Eu acho que sim, porque cada vez mais nós nos estranhamos mais e mais, né? Ou naturalizamos certas coisas que até então, há pouco tempo atrás, não concebíamos, né, como natural. Exatamente. Muito obrigado, Camilo. Muito obrigado.